É assim que acreditamos, que nunca estaremos só e que o Senhor sempre está disposto a ministrar nas nossas vidas. Obrigado, irmão Daniel, por essa música, por esse texto tão importante. Como é bom nos encontrarmos mais uma vez. Passamos amanhã juntos, online, é claro, nas EBDs, também depois no culto, nos encontros à tarde, como por exemplo da juventude, e agora à noite para o ato de culto ao Senhor. Somos adoradores que queremos glorificar a Deus com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e também com as nossas ações, mesmo diante de tantas dificuldades que estamos vivendo. Ou talvez a melhor palavra é, apesar de tantas dificuldades, em meio a tantas dificuldades, queremos ainda assim adorarmos e louvarmos ao Senhor. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro, esta igreja que está de portas abertas, online, é claro, presencialmente é impossível você vir à nossa igreja, pois estamos fechados, a igreja está fechada, nosso ambiente de culto está fechado, mas estamos abertos com várias programações, eventos, e você pode participar de todos eles de forma online. Damos uma palavra também aos nossos visitantes e também membros da igreja que estão participando deste culto agora à noite. Você pode acessar através do nosso site as informações, boletim online, e também você pode mandar seus pedidos de oração, intercessão e também, se você assim o quiser, de gratidão. Existe um exército, como dissemos de manhã, existe um exército de intercessores na nossa igreja nestes dias, cuidando de você. De que forma? Estamos orando por você, queremos acolher você em suas necessidades. Mande um e-mail, nós ao término deste culto pegaremos todas essas comunicações, estes pedidos e distribuiremos para esse exército de intercessores. É muito bom estarmos juntos, não só no culto, mas é muito bom também estarmos juntos nas atividades dominicais outras que o culto e também nas atividades semanais. Gabinete Pastoral avisa que todos estes cultos estão sendo gravados e disponibilizamos todos eles, como sempre o fazemos, através da Secretaria de Comunicação da nossa igreja, no nosso site. Então vai lá, você pode assistir todos esses cultos. Estamos tendo cultos todos os domingos. É claro que, para sua informação, estamos gravando estes cultos apenas com 6, 7, 8 pessoas da técnica da Secretaria de Comunicação de nossa igreja, além dos músicos e do pastor. A igreja está fechada para você participar destas gravações. Não fiquem tristes por isso. Recebi 2 pedidos desta semana para que pudéssemos abrir a igreja para as gravações, mas dissemos a estas pessoas o que dizemos agora novamente. É impossível você vir, não é bom para você, não é bom para nós você vir à igreja. Espere no domingo para cultuar conosco. Além dos cultos de domingo, temos também o culto de oração. Este culto é gravado na casa, ou melhor, ele não só é gravado, mas ele é ao vivo da casa pastoral, do apartamento pastoral. Você pode acessar o site, já está à sua disposição na tela. Participe com o pastor e com a irmã Peg. Ministério de Música lembra os coristas do Coro Dominus que toda sexta-feira às 19 e às 20 horas nós temos um período de oração online. Ministério de Educação Cristã informa que as nossas EBDs, de forma ao vivo, acontecem sempre nos domingos, às 8h45, com a classe Nova Bereia, estudando as cartas de Paulo, o professor irmão Lincoln.
temos a classe Atividades, estudando o livro de Eclesiastes, com o irmão Gandhi Jordano. Temos também outros formatos, EBD, através do WhatsApp. Eu faço parte desta classe, uma classe muito especial. Nós temos mais de 50 alunos ali no grupo de WhatsApp desta classe. E além do texto estudado da EBD, que temos acesso aos sábados, o professor faz isso, posta para a gente o texto, professor Rogério Sena Dias. Temos também os tempos de reflexão todo dia pela manhã, e à noite temos o período de oração desta classe, classe Ebenezer. Você pode participar, pode mandar autorizado pelo professor irmão Rogério, você pode acessar o telefone, ligar para ele, passar seu número, e ele vai colocar você dentro do grupo desta classe. Mesmo não fazendo parte dessa classe, se você quiser participar, vai ser uma bênção para a sua vida. Tem sido para todos nós. Por fim, a classe Ciência e Fé, o professor Erisson, já está na plataforma do MEC. A aula da semana passada, cujo título foi A Fé de Jó e o Conflito Cósmico. Classe Ciência e Fé. Você pode ir lá no site do MEC e assistir essa lição que está gravada. Ministério Pequenos Gigantes, ministério com crianças, geração Pequenos Gigantes. Ministério com as crianças e também os juniores em nossa igreja. Você já está vendo todas as redes sociais. Olha as várias programações que você pode acessar. Dinâmica diária de atividades devocionais, roteiro semanal para o culto doméstico em família, os PGMs, pequenos grupos das crianças e juniores, reunião de oração toda segunda-feira às 18h30. Portanto, amanhã teremos uma destas reuniões para as famílias, para os voluntários também do ministério. Temos também as organizações missionárias totalmente ativas online. Amigos de Missões, Mensageiras do Rei e Embaixadores do Rei. Por fim, Ministério da Juventude com as suas duas frentes. Ministério de Jovens, já pode acessar, você tem aí o endereço. Lives da Juventude, todos os domingos às 15 horas. Tivemos uma agora há pouco, na tarde deste domingo. Nós é o PGM, é o grupo pequeno, ou pequeno grupo, melhor dizendo, porque o grupo é grande, dos jovens, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. O EBD, que acontece todos os sábados às 19 horas. Devocional, toda terça-feira às 20 horas. E Ministério de Adolescentes, por final, também está vendo aí como acessar o Ministério dos Adolescentes. Temos o PGM, segunda-feira às 20 horas, no Zoom. Quarentim, quarta-feira às 20 horas, outro encontro para testemunho sobre a quarentena. E por fim, a EBD dos nossos adolescentes, que acontece sempre após o culto da noite de nossa igreja. Portanto, ao término deste culto, os nossos adolescentes vão se encontrar para a EBD dos adolescentes. É muito bom receber todos vocês nesse tempo de distanciamento físico, mas nós estamos bem perto de você através das várias atividades. Vamos louvar a Deus com este cântico que tem como tema segurança. Como é bom confiarmos, entregarmos a nossa oração, a nossa vida ao Senhor, na certeza de que estamos seguros nas mãos do Senhor. Vamos cantar, cante conosco. Pois Tu és Senhor, fonte de água
águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. É nessa confiança que eu convido você para lermos juntos o Evangelho segundo Mateus. Este Evangelho, ao que alguns creem, ele não fala sobre não sermos negligentes ou irresponsáveis quanto ao nosso futuro. Aliás, a previsão é muito importante para a provisão. E nós sabemos disso. Nesses dias temos aprendido ainda mais sobre o quanto prever é bom para prover. Mas esse texto sugere que não podemos estar preocupados e angustiados demasiadamente com o futuro. Pois nós sabemos que se Deus nos deu o que é maior, que é a vida, Ele nos dará o que é menor, que é o alimento e que é o vestimento. Vamos ler juntos Mateus 6, versículos 25 a 34. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em seus depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vós pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo.
elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, e que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: o que é que vamos arranjar? Onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, termina Mateus, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos cantar que seguro estamos nas mãos do Senhor. No seu poder podemos passar todas as ansiedades, necessidades e aflições desta vida, seguros nele. Vamos cantar juntos. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele infunde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor Jesus Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno
Deus sempre a susterá. Ele poderá livrá-la. Bom saber que estas verdades preciosas, o Senhor as coloca à nossa disposição. Nós vamos orar nesta hora, vamos orar pelos irmãos, pelos quais temos orado constantemente e que precisam, eles e suas famílias, das nossas intercessões. Quero convidar a irmã Miriam para orar por esses irmãos aqui agora. Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda Campos, diácono Campos Duarte Siqueira. Ele e o irmão Joselino fazem hemodiálise três vezes por semana. Celis Queiroz, lá de Fortaleza, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, diácono Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, diácono Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Vaz de Melo, Lícia Figueira Machado, Marçal Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Nilda Taliba, nossa diaconisa querida, que estava no hospital até sexta-feira e foi para casa, graças a Deus. Continuemos orando por ela. Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima e a irmã Silas Soares Santos. Vamos orar também pelo pastor Sócrates Oliveira de Souza, que continua internado, carecendo da nossa intercessão. Senhor Deus, estamos diante de Ti, Pai, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para mais uma vez orar ao Senhor, Pai. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos onde a gente precisa se reinventar a cada dia, mas sabemos que uma coisa não mudou, o Senhor continua conosco e por isso nós agradecemos, porque a Sua presença, Deus, ela invade os nossos corações. O Senhor está presente mesmo dentro das nossas casas, Deus, onde temos passado mais tempo. Os tempos difíceis têm uma coisa boa, eles nos aproximam do Senhor. E nós queremos usar esse tempo para estar mais perto de Ti. Pai, eu quero pedir ao Senhor pelos nomes aqui citados pelo pastor João, Deus. Eu não poderia lembrar de todos, mas eu sei que o Senhor conhece cada um. Eu peço que o Senhor traga a cura, Deus, conforme a Sua vontade, Pai. Eu peço que o Senhor traga consolo. Eu peço que o Senhor traga renovo. Que o Senhor traga fé, traga esperança, Pai. Para a família e para os que estão adoentados também. Eu peço que o Senhor traga gratidão também. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos ter esse sentimento nos nossos corações. Quero pedir especialmente pela vida do pastor Sócrates, uma liderança importante no meio batista. Que o Senhor esteja cuidando do teu servo, Deus, cuidando da sua esposa, das suas filhas, e que nós possamos estar prontos, Deus, para que nós possamos estar prontos para a sua vontade, Deus, seja ela qual for. Mas nós, como seres humanos, Deus, como filhos teus, pedimos pela cura do pastor Sócrates e pela cura de todos os nossos irmãos que estão adoentados nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para ser sal e luz no nosso país. Não para trazer confusão, Deus, mas para trazer amor, para trazer a mensagem do Evangelho, que é a boa nova.
O Evangelho continua sendo boa nova. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que use as nossas vidas para anunciar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã. Prosseguindo no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje nós teremos nossa 27ª reflexão das 30 a que nos propusemos. E hoje nós vamos ler o capítulo 15, mas não todo o capítulo, só até o versículo 13. Do 14 em diante, poderemos fazer isso domingo que vem. Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando ao que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da esperança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E outra vez, Isaías também diz, surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos de coração a alegria deste culto. Obrigado porque, apesar das circunstâncias que nos envolvem e que nos limitam, ainda assim Tu estás conosco e nos abres portas e janelas por meio das quais podemos alcançar as pessoas, por meio das quais podemos glorificar o Teu santo nome e Te cultuar. Obrigado por este culto e abençoa-nos agora enquanto meditamos nesta porção da Tua palavra. Oramos por Cristo Jesus. Amém. Cristo, exemplo de acolhimento. Dos muitos temas abordados pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas, 2 parecem saltar aos olhos. Um é a expansão do Evangelho, e Paulo trabalhou muito nisso. O outro é a unidade da igreja. Então, expansão do Evangelho e unidade da igreja, 2 temas que são frequentes nas cartas, em Romanos especialmente, e 2 paixões do ministério do apóstolo Paulo. No capítulo 14, o capítulo anterior que nós vimos domingo passado, o apóstolo introduziu o assunto,
o assunto ao falar de dois grupos. Ele falou domingo passado do grupo dos fortes e dos fracos. Lembra disso? Que os fracos são aqueles que querem só comer verdura e legumes e também se esmeram na observância de certos dias. Então esse grupo Paulo chamou de fracos na fé. E os fortes são estes outros que devem zelar pelo bem-estar da igreja como um todo. Por isso ele começa o 15 assim: nós que somos fortes, ou seja, não fazemos questão de comida, carnívoros nem vegetarianos, nós não entendemos que a fé se orienta pela dietética, né? Nós que somos fortes, mas aí temos alguma tarefa também a cumprir, segundo o apóstolo Paulo. E hoje, então, nessa porção lida, Paulo vai trazer o exemplo de Cristo como o exemplo maior a ser seguido. Até porque Jesus é o dono da igreja, Jesus é a autoridade máxima da igreja, e nessa condição ele pode muito bem nos orientar e constituir-se em exemplo para nós. Em primeiro lugar, então, Paulo vai mostrar para a gente que os seguidores, que aqueles que estão seguindo o exemplo de Cristo, devemos apoiar os irmãos. Então, o primeiro verbo que eu quero destacar aqui é o verbo apoiar, ou seja, servir de suporte, chegar junto, em outras palavras. E para ajudar você a entender isso, eu quero trazer uma ilustração, uma história que aconteceu conosco enquanto estávamos pastoreando a igreja lá no Canadá. Era uma igreja pequena, começamos com poucas dezenas, 2 dezenas de membros, né? Depois Deus foi nos abençoando e foi abrindo as portas, mas chegou um momento na igreja em que uma senhora foi ao médico. Ela estava se sentindo mal, foi ao médico e o médico disse para ela: olha, o seu problema, pelo que eu detecto aqui, é um problema de alergia, e é uma alergia especial a perfumes. E aquela irmã, ela realmente gostava de caprichar no perfume, sabe? Quando ela chegava, o perfume já chegava na frente, não tinha como, a irmã chegou. Então, ela mesma parou de usar perfume, mas outros canadenses também usavam muito perfume muito forte. E aí o médico prescreveu para ela o seguinte tratamento: olha, a senhora vai ter que parar de usar perfume e, quanto possível, evitar ambientes em que as pessoas estejam usando perfume também. E ela pensou: o ambiente que eu mais frequento que usa perfume é a igreja. Então, vou parar de ir à igreja. Ah, meu Deus, vou parar de ir à igreja. Então, quando ela falou isso conosco, nós então tomamos o desafio, levamos para a igreja o seguinte desafio: irmãos, uma irmã que está aqui, ela foi ao médico e o médico disse para ela: o seu problema é o perfume. Pare de usar perfume e pare de frequentar ambientes onde os perfumes estejam presentes. Eu acho que naquele momento que eu falei essa palavra, ela nem tinha vindo àquele culto. Então, eu falei: então, irmãos, em nome do amor, e já que gostamos tanto dessa irmã, e nós não queremos perder ninguém, muito menos essa irmã que é uma frequentadora, membro assíduo da igreja desde garotinha, então vamos fazer o seguinte: eu suplico aos irmãos que parem de usar perfume, ou se usar, usa tão pouquinho que ela e fique longe dela. Irmãos, parece um pedido esdrúxulo, né, para uma igreja, mas não é que deu certo? O pessoal parou de usar perfume e a irmã pôde continuar a vir à igreja, e que eu saiba, até hoje ela continua frequentando aquela igreja. É isso mais ou menos que o apóstolo Paulo quer comunicar para a gente. Ele quer dizer que, como corpo de Cristo, nós devemos deixar de fazer certas coisas ou fazer outras coisas para apoiar os nossos queridos irmãos. Eu sei que você vai dizer: mas pastor, peraí, uma coisa é usar perfume, outra coisa é o camarada que tem uma opinião de que que na igreja alguns são predestinados, outros não são predestinados. Como é que fica isso? Tudo bem, nós podemos ter opiniões diferentes, mas mesmo assim nós não precisamos brigar, mesmo assim não precisamos nos dividir. Eu quero trazer aqui com todo respeito o exemplo de um irmão
um irmão que infelizmente não tem podido vir à nossa igreja mais, mesmo antes do corona, ele já estava impossibilitado de vir por causa da saúde dele. Mas esse irmão querido, ele tem fortes opiniões, e uma opinião forte que ele tem é a de que alguns crentes são predestinados, outros não. E ele contraria até mesmo o próprio Calvino, porque a predestinação desse irmão é uma predestinação própria, baseada num outro argumento que não o dos calvinistas. E olha, esse irmão está na igreja desde a década de 60, ele está aqui. E a convivência dele com a escola dominical, com os alunos, com os colegas, com os outros membros da igreja, é uma convivência tão bonita, que a gente fica pensando, mas puxa, como é que... Eu fico pensando nisso, um ponto que poderia ser tão traumático, mas esse irmão fica quieto, ele ouve aqui as coisas que ouve e não cria problema, ou seja, o que ele pensa não compromete a unidade da igreja. Isso é importante dizer também. O que nós pensamos, temos liberdade para pensar o que quiser, a partir de leituras próprias da Bíblia, mas o que nós não podemos permitir é que a nossa leitura pessoal da Bíblia comprometa a unidade do povo de Deus. É aí que mora o perigo, é aí que está o problema, e é isso que a gente deve evitar, e que esse irmão evita muito bem, ao longo de décadas já convivendo com o povo de Deus aqui, e isso nunca tem sido um problema. Então, nós temos o primeiro verbo aqui, é o verbo apoiar, mas há um segundo verbo que nós podemos destacar aqui, que é o verbo agradar, ou seja, seguindo o exemplo de Cristo, nós devemos agradar os irmãos. É o segundo verbo que Paulo usa no versículo 1. Ele diz, nós que somos fortes temos o dever de apoiar, de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. E ele retoma esse verbo, parece que ele gostou do verbo agradar, e ele diz, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo. Olha aí, agradar o próximo? É isso que ele está falando? Eu pensei que era só agradar a Deus e ponto final. Não, agradar a Deus sim, mas também agradar o próximo, visando ao que é bom para a edificação dele. É o versículo 2. Agradar ao próximo. E aí ele entra no nosso assunto, que é Cristo como um exemplo de acolhimento. Ele usa no verso 3, de novo o verbo agradar, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ou você acha que ele foi à cruz morrendo de alegria? Que bom, vou para a cruz do Calvário, vou morrer, que coisa boa que é morrer, e que coisa boa ser desprezado, e sofrer. Não, ele não agradou a si mesmo, tanto que ele pediu ao Pai, se é possível, passe de mim este cálice, e o Pai não respondeu, porque não era possível. Também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, aí ele cita o Salmo 69, versículo 9, em apoio do seu argumento. Quando eu penso em agradar, as pessoas agradarem as pessoas, crente agradando o outro, eu me lembro de uma das fábulas mais famosas que vem lá da antiguidade, da autoria de Esopo. Fábulas de Esopo. E eu me lembro do dia em que eu ouvi essa fábula pela primeira vez. Eu devia ter uns 8, 9 anos, e meu pai comprou então os livros didáticos para aquele ano, e ele ficava folheando os livros, ele ficava folheando e procurando coisas, e aí ele achou essa fábula, né? Fazia parte da leitura dos alunos, e ele leu aquilo para mim, eu falei, nossa, que história interessante, e é uma história que eu trago para você, é a história do velho, o menino e o burro. Já ouviu? A história do velho, o menino e o burro? Vem lá da antiguidade, repito, então provavelmente você já ouviu, porque você também já tem alguns anos, né, que está vivendo neste mundo, tudo bem que não viveu na antiguidade, mas a história vem de lá. Era uma vez um homem que tinha um burro e tinha um filho, e ele pegou o seu filho, pegou o burro e disse, vamos para o mercado, que eu quero vender esse burro lá. E então foram os três caminhando, os dois na frente, puxando o burrinho, e alguém passou, viu, falou, mas peraí, que falta de inteligência, que burrice é essa? Vocês podendo andar no burro, vocês estão andando a pé e o burro sem nada, sem carga nenhuma?
Aí o homem falou, é mesmo, né? É mesmo. Meu filho, monta aqui. Então o velho colocou o filho e saiu puxando. O velho puxando o filho que estava em cima do burro. E aí passou, e aí duas mulheres viram e falaram, mas que falta, que coisa, que egoísmo é esse? Um rapaz preguiçoso, um rapaz em cima do burro e o homem puxando. Não pode fazer isso, que isso? Que egoísmo grande é esse? Aí o pai então desceu o menino, falou, então agora eu vou subir e vou puxar, e você puxa o burro. Tá bom. Aí lá se vão os dois, um em cima, o outro embaixo, e passou de novo um homem e perguntou, mas não é possível, por que um está em cima e o outro está embaixo? Por que não vão os dois lá em cima? Muito bom, vamos tentar isso então. O velho desceu, os dois subiram agora, aliás, os dois subiram em cima do burro e lá vão embora. Aí passam por alguém e alguém pergunta, escuta, esse burro é seu, meu senhor? É meu. Mas então o senhor é um desalmado, não tem piedade do pobre do burro, porque ele está carregando vocês dois aí em cima? O homem coçou a cabeça e pensou, meu Deus do céu, para onde que eu amarro o meu burro? Isso não está isso foi acréscimo posterior, não está lá na original do Esopo, não. Eles desceram e pensaram o seguinte, sabe uma coisa? Nós vamos carregar esse burro. Amarraram as pernas do burro a um pau, pegaram o pau e colocaram nos ombros e foram aos tropeções até chegar no mercado. E quando chegaram no mercado, todo mundo começou a rir deles. E como todo mundo começou a rir deles, o homem ficou muito irritado, jogou o burro dentro do rio, diz a história, pegou o braço do menino e disse, vamos embora para casa. Moral da história, não tente agradar a todo mundo. Você só vai conseguir desagradar a todos. Será que é disso que Paulo está falando? Acho que não. Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia que nós não conseguiremos agradar a todos. Mas ele não está falando em agradar a todos. Ele está dizendo, cada um de nós deve agradar o próximo, visando ao que é bom para a edificação dele. Não está falando para agradar a todo mundo. Você não vai conseguir mesmo. Então, nós temos que tentar agradar os irmãos e apoiar e agradá-los na tentativa de evitar que agrademos a nós mesmos. É isso que deve ser evitado, que a gente agrade a gente. E a carne, você sabe, você conhece a sua carne, a carne da gente é muito fraca e ela vai sempre querer se agradar. O desafio é agradar a Deus, em primeiro lugar, e a esse próximo, para que ele possa comungar com você na comunhão dos santos. Aqui no versículo 4 nós temos uma palavra fantástica. Eu gosto muito do versículo 4 porque diz, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um versículo 4, por isso que eu estou sublinhando e destacando-o, uma palavra muito bonita e muito boa sobre a própria Bíblia, Há várias coisas que poderiam ser ditas aqui sobre a Bíblia nesse versículo 4, mas só quero me limitar a 3 coisas: a atualidade, a cristocentricidade e a praticidade. A atualidade, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nossa instrução. Então a Bíblia é um livro atual. Se ele está dizendo que foi escrito no passado e serve para a gente hoje, então é um livro de uma atualidade tremenda. Eu sempre gosto de mencionar na classe dos novos crentes uma frase de um escritor inglês, cujo nome agora me escapa, mas é uma frase interessante que ele diz assim, olha, prendam-me numa masmorra e me deem uma lamparina e uma Bíblia, e eu vou dizer a vocês o que está acontecendo lá fora. Prendam-me, joguem-me numa masmorra, deem-me apenas uma lamparina e uma Bíblia, e eu vou dizer a vocês o que está acontecendo lá fora. Isso mostra a atualidade da palavra de Deus, um livro que não é só história
não é só história, não é só registro histórico do que aconteceu, é um livro que fala ainda hoje aos nossos corações, às nossas vidas. Então, a atualidade da Bíblia. Em segundo lugar, a cristocentricidade da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de um personagem só. Aliás, de vários, mas sempre apontando para esse personagem mor, personagem principal, que é Jesus Cristo. Jesus, como alguém já disse, é a chave hermenêutica para se interpretar toda a Bíblia, é com ele que nós vamos conseguir entender todas as coisas. A prova disso está aqui, que o apóstolo Paulo, no versículo 3, citou o Salmo 69, versículo 9. E para quem se der ao trabalho de examinar o Salmo 69, vai observar que se trata de um salmo messiânico. E os salmos messiânicos, você sabe, eles têm esse nome, eles pertencem a esta categoria, porque eles, de certa forma, descrevem o ministério do Messias. Eles se referenciam ao Messias. Então, de modo que Paulo está usando um salmo messiânico e dizendo que esse salmo se aplica a Jesus. Aliás, você lembra, neste domingo da ressurreição, que ainda estamos vivendo as últimas horas desse domingo, nós temos no último capítulo de Lucas, o registro daquela caminhada triste que 2 discípulos estavam fazendo, lembra? Os 2 discípulos de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús, um vilarejozinho pequenininho, 11 quilômetros de distância de um do outro, e os 2 fazendo a viagem no fim da tarde, o sol se pondo, e a esperança deles se pondo junto do sol, lamentando, chorando e pensando, puxa, que frustração foi esse Messias, a gente esperava que Jesus é que fosse o Messias e tal, e aí Jesus chega no meio, lembra disso? Chega no meio e começa a conversar com eles, e qual é o assunto da conversa? Isso de que estamos tratando. Lucas 24, 27 diz que Jesus, começando por Moisés, olha, Moisés é no princípio da Bíblia, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ou a Torá em hebraico, né? Escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, começando por Moisés, por esses 5 primeiros livros, e todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, começando por Moisés e todos os profetas, explicou a eles o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Observou isso? O próprio Jesus dando uma aula de escola dominical, e era domingo mesmo, era o primeiro domingo da ressurreição, e Jesus explicando o tema das Escrituras. As Escrituras, meu irmão, se você tirar Jesus, você só tem, sabe o que aqui? Um livro de história. Um livro de história. Ou então você vai fazer que nem Xuxa, que dizia que lia a... Não foi Xuxa não, foi Madonna. Ou uma ou a outra, eu não lembro qual loura. Elas diziam que ia ensinar aos filhos, no caso a Sasha, ia ensinar ao filho ou à filha a Bíblia, porque ela queria que os filhos todos conhecessem o maior número possível de mitos. Olha que bonito. O maior número possível de mitos. Para muita gente a Bíblia é um registro de mitos. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, não é para nossa alegria não, é para nossa instrução, para que tenhamos esperança. Então é um livro atual, é um livro cristocêntrico e, em terceiro lugar, é um livro prático. Por que livro prático? Porque ele não é um livro que fale apenas ou mencione teorias diversas, não é um livro distanciado dos nossos dilemas, mas pelo contrário, ele se insere no nosso cotidiano, é um livro que tem a ver com a nossa vida, ele afeta a nossa crença e afeta também a nossa conduta, portanto é um livro vivo, um livro vivo. E se eu fosse você, eu dava mais tempo à Bíblia. Aproveitando aí esse tempo de quarentena, aproveite para começar uma leitura ou continuar a leitura da Palavra de Deus. Então, nós temos os verbos agradar,
o verbo apoiar. Em terceiro e último lugar, nós temos aqui o verbo acolher. Acolher. E é o verbo que Paulo usa na minha tradução, Almeida, século 21, no versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo nos acolheu. O grande comentarista da Bíblia, falecido há pouco mais de 10 anos, em inglês, chamado John Stott. John Stott, no seu grande comentário de Romanos, ele diz que hoje, uma das palavras que mais usamos é a palavra aceitação. Nós precisamos aceitar, né? Há um apelo da própria cultura para que haja aceitação. E ele diz, eu não vejo uma palavra melhor do que aceitação para descrever aquilo que a Bíblia chama de justificação. Então, nós fomos justificados, a primeira parte de Romanos, que nós já vimos, em Cristo, justificados em Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo abriu os braços e nos acolheu. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu. Eu li uma história em um livro chamado Tornando-se uma Pessoa Íntegra em um Mundo Desintegrado. Não, que eu saiba, não está disponível em português, mas ele conta, o autor Ron Lee Davis, ele conta uma história interessante, que havia uma igreja perto da qual havia uma universidade. E não sei se você sabe que na América, na Europa, os jovens saem de casa para morar na faculdade, praticamente, sistema de internato. E os jovens então frequentavam aquela igreja, só que a igreja era muito arcaica, todo mundo de terno preto, para você ter uma ideia. Terno preto, gravata preta, era o uniforme dos homens naquela igreja, e havia na igreja uma tensão, e não só no ar, mas revelada ostensivamente, entre a visão de um culto contemporâneo, que os jovens da universidade traziam, e a visão de um culto tradicional, que a igreja mantinha. Então havia essa tensão no ar e nos bancos, e ninguém estava conseguindo resolver isso. Um dia, um jovem, mais parecido, eu diria, com um hippie, o culto já tinha começado, todo mundo no seu lugar, e o jovem entrou e foi olhando, procurando um banco para sentar, e todos os bancos já estavam cheios, e ele foi vindo, até que chegou o primeiro banco, também estava cheio, e aí ele se sentou no corredor mesmo, ao lado do primeiro banco. Sentou-se no corredor ao lado do primeiro banco. E o jovem estava vestido, como eu disse, mais como um hippie, com uns troços no cabelo, umas faixas coloridas no cabelo. Ele estava bem agressivo, exatamente o oposto de todo mundo na igreja. E estavam cantando um hino. E quando acabaram de cantar o hino, o auditório pensou, esse rapaz aí vai criar confusão. Mas lá atrás, um senhor de um pouco mais de 80 anos se levantou e veio com a sua bengala, bem devagar, terno preto, gravata preta, e chegou perto do jovem, e todo mundo pensou, ai meu Deus, agora a guerra vai começar. Ele vai falar que ele não pode ficar ali, que não sei o quê, e todo mundo começou a se preparar para uma guerra e sem saber como evitar. Pois o velhinho botou a bengala no chão e com dificuldade apoiou-se no ombro do jovem e se assentou ao lado dele no chão, no corredor. Diz o autor dessa história que ouviu-se muita fungação pelo auditório, muita gente emocionada. E o pastor, quando pegou a palavra, ele disse, olha, o sermão que eu estou prestes a pregar, vocês vão esquecer. Mas o que vocês acabaram de ver aqui, vocês nunca esquecerão.
por que vocês nunca esquecerão o que vocês viram aqui neste culto, nesta manhã? Naquele caso, era de manhã. Porque houve exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus é o modelo de acolhimento. E quando eu penso, e Paulo diz isso aqui, ó, afirma no versículo 8, que Cristo se tornou servo da circuncisão. O que quer dizer isso, servo da circuncisão? Ele foi circuncidado, como os judeus, porque ele era judeu, e ele não queria escandalizar, ele não precisava se circuncidar, você acha? Precisava Jesus se circuncidar? Claro que não, mas para cumprir, ele precisava se batizar? Claro que não precisava, mas para cumprir toda a lei, para não criar problema com ninguém, ele se submeteu a isso, ele se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios, então veja que em Jesus não há mais separação entre judeus e gentios, em Jesus nós somos agora todos um só. Ele com seu sangue derrubou o muro da separação que dividia gentios e judeus, e para mostrar que Jesus é exemplo mesmo de acolhimento. Nesses dias nossos complicados, de radicalizações e de infantilidades expostas nas redes sociais, eu queria trazer um exemplo do acolhimento de Jesus, porque ao redor da sua mesa podiam se assentar pessoas com visões políticas díspares, visões políticas antagônicas. E eu estou dizendo isso, quero enfatizar isso de novo, porque nós estamos vivendo num tempo, queridos irmãos, em que parece que todo mundo perdeu a razão e só sabe observar aquele ângulo e só aquele personagem ou contra aquele outro. Nós temos que parar com isso. Jesus nos manda parar com isso. Ele mesmo acolheu na sua mesa de discípulos, ele acolheu um ultranacionalista que se chamava Simão Zelote. Simão Zelote tinha esse nome porque ele pertencia ao partido dos Zelotes. E o que os Zelotes faziam? Os Zelotes defendiam o arrancar da espada da sua bainha e ir contra os romanos que estavam ali dentro e invadiram a sua terra. Eles eram ultranacionalistas, queriam a todo custo morte aos romanos. Pois Jesus chamou esse discípulo e ele veio assentar-se ao lado de Jesus. Ao mesmo tempo, quase que de frente um ao outro, está sentado Mateus, também chamado de Levi, cuja profissão antes de ser apóstolo era recolhedor de impostos. Recolhia impostos, era publicano. E por que era publicano? Publicano era aquele que trabalhava para o governo romano, que invadiu a Palestina. Ele trabalhava para o inimigo. Então nós temos ali, perto de Jesus, um que quer matar os romanos e outro que quer ganhar alguns trocados com os romanos. E se vende a filosofia dominadora dos romanos. Pois ao lado da mesa de Jesus, nós temos os dois. Jesus acolhe o ultranacionalista, Jesus acolhe o oportunista, e os dois vivem e convivem. Meus irmãos, é um desafio conviver com certas pessoas, não é verdade? Eu tenho certeza que você tem na sua família gente que é difícil de engolir, digamos assim. Pessoas que são um verdadeiro desafio para a sua paciência. Mas quem disse que o caminho da cruz é um caminho fácil? Onde está escrito? Em que livro? Que o caminho da cruz é um caminho fácil. Por isso eu termino com o versículo 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Sublinhei aqui na minha Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, porque acho que este é o segredo para a vitória
da igreja se tornar um ambiente acolhedor. A igreja se torna paciente com aqueles que pensam diferente, com aqueles que creem diferente, com aqueles que votaram diferentemente de você. A igreja tem, Jesus é essa possibilidade, e é última palavra do texto, poder do Espírito Santo. Na carne você não consegue, por seu esforço próprio você não consegue, mas pelo poder do Espírito Santo, você aprenderá a ser acolhedor e será um acolhedor por toda a sua vida. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós queremos te agradecer as exortações da tua palavra e pedimos misericórdia para que nos tornemos acolhedores daqueles que desejam ser nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó Senhor, que nós os agrademos, que nós os apoiemos e sejamos para eles instrumentos de edificação e não de vergonha ou de tristeza. Ó Deus, nós pedimos que pelo poder do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo aqui bem registrou, nós possamos ser vitoriosos nessa área da nossa vida também. É a nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar A Começar em Mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, como Tu és em nós. E que esta oração realmente seja respondida em nossa vivência eclesiástica da igreja. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto, queremos agradecer a você a sua atenção, o seu carinho e o fato de você cultuar ou ter cultuado conosco neste culto. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você continue sendo fiel ao Senhor, que você continue sem medo de nada, não precisa ter medo, não é? Porque, como eu disse de manhã, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, então estamos nas mãos dEle e o que Ele permitir será para a glória dEle e para o nosso bem. Uma palavra sobre dízimo, eu quero agora agradecer aos irmãos que têm feito transferência bancária, está aí embaixo na tela a conta da igreja e o procedimento, que depois de depositar você pode mandar um e-mail, deve mandar um e-mail para este e-mail que está aí, tesouraria@pibrj.org.br, e o seu dízimo estará sendo entendido, recolhido através do sistema bancário. Eu quero agradecer porque vários irmãos têm feito isso e a nossa tesouraria nos disse essa semana que não estamos passando necessidade, graças a Deus o Senhor tem sido fiel e os irmãos têm sido fiéis ao Senhor. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui para a gravação, uma irmã tinha falado comigo que ela estava com problema no banco, mas ela queria
entregar o dízimo, muita fidelidade. E aí eu disse, olha, ela queria entregar a mim. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou estar na igreja, a irmã passa lá e deixa com o pessoal da guarita, né? O pessoal da guarita que está ali, são os guardas confiáveis, pode deixar com eles e eles me entregam. E quando eu cheguei, o guarda realmente me entregou e eu já encaminhei lá para o escaninho da tesouraria. Então você pode fazer isso também, é uma ideia que a gente teve agora, né? Você pode, passando por aqui, entrega, deixa aí o envelope com o pessoal da guarita e eles podem fazer isso. É um jeito também de fazer, né? Exatamente, está aqui. E então, essa é a palavra sobre o dízimo, mas eu quero agradecer porque os irmãos têm sido fiéis. E outra palavra também é sobre o celeiro, né? É sobre o celeiro. A conta também está aí. O que é celeiro? Deixa eu explicar. O celeiro ajuda, é um sistema de ajuda imediata, concreta, a pessoas famílias que estejam atravessando momentos mais difíceis do que o nosso. Então, a igreja ajuda mais de 100 famílias mensalmente. Só que o suprimento do celeiro é assim, é na escola dominical, as pessoas vêm para a classe, trazem os mantimentos. Para os coros, vem ensaiar, traz mantimento. E não está havendo nem escola presencial, nem ensaio presencial, então com isso o celeiro também deixou de ser presencial. Mas alguns irmãos estão depositando também, já tem mandado até para mim, não precisa mandar para mim, manda para esse endereço que está aí, né? E o celeiro prosseguirá nesse ministério tão importante de ajuda às pessoas. Eu quero agradecer aos irmãos também que nos ajudaram nessa transmissão, nessa gravação. Quero agradecer ao ministro de Música e ao Ministério de Música em geral, o irmão Daniel Albuquerque, que veio até de longe, veio de Maricá para poder gravar esse culto. Deus abençoe a sua vida. A Miriam Valeriano também veio de perto, não de tão longe, mas veio também, esteve conosco nesta manhã aqui, gravando nessa manhã de sábado. A SECOM também, obrigado, irmão Gandhi Jordano, por ter vindo, e toda a sua equipe, né? O Carlos Roberto, que está lá em cima, o casal Luiz e Luciana Persiliano, o irmão Tiago Miranda. Então, obrigado também a esses irmãos, obrigado também a Gerade, gerência administrativa, né, que abriu, ligou luz, etc., que é o irmão João Marcos Sorém e a irmã Nathalie. Hoje ele está sendo ajudado pela irmã Nathalie Redua. Está usando a máscara? Isso é importante, irmão cientista? O irmão Gandhi, que é o líder da SECOM, também é professor universitário, né? E ele tem trabalhado nessa área da prevenção. Então, ele tem dado uma palavrinha sempre no final do culto. É bom para lembrar a gente como se comportar. Boa noite, irmãos. O uso da máscara é fundamental. Vários cuidados nós já estamos tomando, nós sabemos disso. Mas o mundo que teve mais sucesso, os países que tiveram mais sucesso, eram os que estavam usando máscara. E o nosso país agora também começou a usar. Várias cidades no Brasil já está sendo até uso obrigatório. Algumas cidades estão distribuindo máscara. Mas nós podemos fazer a nossa máscara. A máscara pode ser uma máscara lavável. Nós podemos fazer máscara de pano. Até um lenço de homem pode virar uma máscara excelente. E nós podemos fabricar máscaras com tecido que nós temos em casa mesmo e manter o máximo de asepsia. E isso vai nos preservar. Nós continuamos sob a proteção de Deus o tempo todo, como o pastor falou, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. Vamos lembrar que o corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos zelar pelo nosso corpo. Então nós recebemos essa vida de Deus e nós precisamos zelar com todo amor por nossa vida e também pela vida dos outros. Então eu peço aos irmãos que não sejam descuidados em momento nenhum. Um breve descuido é o suficiente para o vírus nos pegar. E não vamos ser problemas para nossos parentes, para nossos amigos, para nossos irmãos. Vamos ser uma satisfação para que quando nós voltarmos ao santuário aqui, nós continuemos com os mesmos cuidados, como o pastor falou, nós vamos voltar de máscara, aqui vai ser todo um banco cheio de gente com máscara, porque nós vamos continuar sem contaminar os outros, até que exista a vacina, irmãos. Quando nós formos vacinados, nós estaremos livres desse vírus. Até lá, todo cuidado é pouco. Vamos ser zelosos, por favor. E vamos continuar na proteção de Deus. Boa noite aos irmãos. Obrigado. Eu notei que várias pessoas estão quebrando, estão relaxando, né?
no telejornal de sexta-feira, eu vi várias cidades onde está todo mundo na rua. Eu falei, meu Deus do céu, esse pessoal não vê noticiário, não está vendo o que está acontecendo na Itália, na Espanha, na Alemanha, também Estados Unidos, né? Então vamos marcar, vamos ser sábios, como ele falou, e nos prevenir, porque o melhor remédio para essa doença é realmente a prevenção, né? Uma palavra sobre a ceia do Senhor. Algumas pessoas têm manifestado o seu desassossego, porque não tivemos a ceia, ninguém falou nada. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor assim que retornarmos à convivência presencial. Todos nós felizes, com máscara, sem máscara, mas nós, de preferência com máscara, a gente vai celebrar a ceia do Senhor em conjunto. A ceia não precisa ficar preocupado, porque passou o mês e eu não participei da ceia. Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que tem que ter ceia todo o primeiro domingo do mês. Não tem isso, tá bom? Então fica tranquilo e nós vamos celebrar a ceia. Vai ser muito melhor até quando a gente celebrar, porque a gente vai sentir falta daquela comunhão especial com o Senhor. Bênção de despedida de Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você.